do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, hoje é o nosso último encontro dessa série de estudos a respeito das mulheres da Bíblia. Não que esse assunto tenha se esgotado, porque de fato existem outras inúmeras mulheres e outros inúmeros enfoques a serem dados a respeito da vida de cada uma delas na palavra. E eu os convido a fazer sempre essa releitura constante da palavra do Senhor, para que ela se revele de uma maneira diferente para cada um de nós nas nossas vidas. E hoje, nesse último vídeo, nesse último estudo, nada mais importante do que estudarmos a mulher que começa e a mulher que termina a história da nossa salvação. Então, hoje nós iremos falar sobre Eva e sobre Maria, mãe de Jesus, Nossa Senhora, mãe de Deus e nossa mãe. Então, lembrando um pouco sobre Eva, nós não podemos esquecer, e a gente tem essa cultura, de trazer a figura dela apenas e tão somente sobre aquela que trouxe o pecado para o mundo. E de fato, ela teve um papel essencial no pecado original. Mas não é apenas essa parte que nós temos que lembrar sobre Eva. E nós vamos tentar hoje fazer alguns paralelos sobre Nossa Senhora, mãe de Jesus, e sobre Eva. Quando a gente vai olhar lá em Gênesis capítulo 3, se você quiser me acompanhar, nós vamos ver que fala sobre a serpente, que a serpente era o ser mais astuto, mais esperto, mais inteligente. E a serpente, chega até a mulher. Não sabemos o motivo, e eu e você, a gente tem que tentar entender com um olhar de fé o porquê que a serpente optou por ir primeiramente a Eva e não a Adão, para tentar fazer com que eles pecassem. Penso eu, e olhando toda a estrutura da mulher e as características nossas, eu acredito que passa a ser até claro compreender que nós mulheres, apesar de sim, como eu disse desde o princípio, sermos e temos a função de nos submetermos à vontade do homem, lembrando que na criação o Senhor viu que Adão estava sozinho, viu que ele necessitava de uma companheira, de alguém para ficar com ele, porque o Senhor já era trino, Deus já era trino, e ele entendia que a Adão, ao homem, não era possível manter-se sozinho. Então ele escolheu colocar e tirar Eva da costela de Adão, para que ela saiba que veio também dele, é carne da sua carne, sangue do seu sangue, mas que também ele veio primeiro. Então nós temos que entender que não é uma relação de desigualdade, não significa que o homem é mais importante do que a mulher, mais amado, preferido por Deus. Pelo contrário. Mas nós temos que entender que existem posições a serem tomadas e cumpridas. Mas a própria serpente percebe que Adão, ou seja, o homem, ele é influenciado pela opinião da mulher. Por isso, minha irmã, eu te convido a refletir a respeito da sua vida e como você influencia os homens que estão ao seu redor.
Nós podemos aqui de uma leitura, no capítulo 3, versículo 6, a mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Dessa leitura, nós podemos ver que a única que faz uma análise própria da situação é Eva. Ela olha, ela analisa, ela conversa com a serpente, ela verifica, ela dá uma olhadinha. E então, quando ela julga que aquilo é bom, ela vai até o seu marido e o influencia. Ela já influenciada, já enganada pelo pecado. Minha irmã, como é importante a sua figura na vida da sua família. Você mãe, você filha, você esposa. A você foi dada esse papel, muitas e muitas vezes, de ser aquela que analisa o que entra dentro da sua casa. Você, mãe, tem esse papel e essa obrigação, é a sua função que Deus colocou na sua vida. Primeira, de tentar evitar que o pecado entre na sua família, especialmente através de você. Puxa vida, que não sejamos nós mães, que não sejamos nós esposas, que não sejamos nós filhas a colocarmos o pecado na vida dos nossos maridos. Mas você vai falar para mim, nossa, mas somos nós as responsáveis pelo pecado da vida dos homens que estão ao nosso redor? Não que sejamos responsáveis, mas é você que coloca a sua filha ou seu filho no caminho de uma prostituição, permitindo que saiam com roupas que o mundo deseja que use, shorts muito curtos, às vezes até uma vestimenta da moda que parece ser uma coisa boa e você se deixa ludibriar por essa serpente do pecado e deixa que o pecado entre na sua casa através de você. Ou então, através de tantas novelas e tantas formas que os meios de comunicação nos colocam, em que nós mulheres que temos maior essa tendência de ficar vendo televisão do que os homens, até mesmo do que os homens, não fazemos essa análise de verificar que o que estamos trazendo para dentro das nossas casas são casais que têm uma traição constante, que permanecem tendo relações de uma maneira deturpada, filhos que não amam os seus pais, não amam os seus irmãos, e num mundo em que todo pecado não é considerado pecado, as pessoas acabam saindo ilesas das situações. Como é sério isso, minha irmã? Não estou dizendo aqui que não podemos assistir televisão, mas que sejamos nós as primeiras a fazer um filtro, uma peneira na nossa casa. Que através de nós só entre algo que venha a santificar as nossas casas. Se você instiga seu marido a ficar assistindo novela, como que depois você pode reclamar com ele que ele vem eventualmente atrair você ou olhar com cobiça para uma outra mulher, sendo que é toda essa cultura que você está permitindo que entre na sua casa. Então, que sejamos nós, como dessa leitura nós podemos ver, aquela que faz a análise. E olha como é, assim, praticamente automático, Ela o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Ou seja, se ela já havia comido, ele já comeu também. Primeiro crivo foi o dela, E depois nós sabemos tudo o que acontece, porque era uma situação tão maravilhosa em que eles viviam, Eles viviam constantemente na presença de Deus, a ponto de, aqui no versículo 8, eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. Como é maravilhosa essa leitura, o saber que eles escutavam os passos de Deus. Que lindo isso! Mas nós vemos um pouco antes o que o pecado faz, A árvore do conhecimento do bem e do mal, que ingenuidade de Eva, que ingenuidade de Adão. Ao comerem a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles passaram a conhecer o mal. Antes eles só conheciam aquilo que era bom, só conheciam o bem, não conheciam o pecado. E quando comeram da árvore do bem e do mal, eles passaram a ver o pecado e ter presenciado e vivenciado o pecado
de que Deus os tinha privado, de que Deus os tinha protegido. Tantas e tantas vezes nós desejamos coisas que o Senhor não quer para nós. Nós insistimos em dizer que às vezes os problemas que nos acontecem são todos vontade de Deus, e eu lhes digo com propriedade agora, não são. Alguns sim o Senhor nos permite para que nos prove nossa fé, prove o nosso amor por Ele. Mas a grande maioria dos problemas de nossas vidas somos nós que colocamos. O Senhor busca de todas as maneiras nos privar dos problemas. Não que não tenhamos, mas são coisas que poderíamos evitar se cumpríssemos a vontade do Senhor, né? Por exemplo, a questão da castidade. A castidade para nós nos parece muitas vezes um peso, algo que nos é imposto, porque eu tenho que isso, porque eu não posso ter relações sexuais antes do casamento, por que eu não posso usar métodos contraceptivos, porque eu não vou me proteger de doenças, que é aquilo que o mundo nos traz. Mas se vivermos aquilo que o Senhor deseja para nós, aquilo que a igreja também nos apresenta, nós não teremos nenhum dos problemas que nos colocam. Não, se você e seu marido forem castos, não há necessidade de uso de preservativo, porque de nenhuma maneira vocês vão se contaminar numa eventualidade de uma doação de sangue. Isso é muito raro. Então, hoje em dia, a gente insiste em colocar problemas como se fosse vontade de Deus e não o são. Como para Adão e Eva, o Senhor não desejava que eles vissem o mal. Não era questão de conhecimento, era de vivência do mal. O Senhor conhecia o mal, mas eles não. E a partir do momento em que desobedeceram, que essa é a palavra-chave, né? A desobediência, o pecado vem e entra na vida deles e o Senhor não vê alternativa senão retirá-los daquele jardim maravilhoso, daquele jardim do paraíso, porque lá não tinha lugar para o pecado. Naquele lugar não havia lugar para o pecado. Então, o Senhor não, de maneira nenhuma, ele tira de Adão e Eva a função de serem os primeiros pais. Eva, mais para frente, nós vamos ver no versículo 20 do mesmo capítulo 3, Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. Apesar do pecado, o Senhor manteve Eva como mãe de todos os viventes. Foi através dela que a nossa palavra nos coloca que todas as outras pessoas vieram, né? O Senhor a perdoou de fato, mas a consequência do seu pecado fez com que não fosse mais possível conviver e viver naquele paraíso onde não havia lugar para o mal, só para o bem. E muitas vezes nós nos perguntamos, né, por que o Senhor colocou a árvore do bem e do mal no paraíso? Por que o Senhor deixou ao seu alcance, se Ele de fato desejava privá-los dessa vivência maldosa, desse conhecimento do mal, do ardil, né? Por que deixou e permitiu, por exemplo, que a serpente estivesse lá? Meus irmãos, essa é uma grandeza maravilhosa, é algo espetacular, que é o amor de Deus por nós. O Senhor nos ama tanto, tanto, que Ele não nos oprime. Ele não nos obriga a amá-lo. Se não tivéssemos a chance de pecar, o livre-arbítrio de pecar, de não amar o Senhor, Ele seria para nós autoritário, como se fosse um regente, como se fosse nos imposto. E não é isso que o Senhor deseja para nós. Ele nos dá a liberdade de amá-lo. Até Santa Teresinha diz assim, que se o Senhor se revelasse por inteiro para nós, que se a sua face fosse inteira revelada para nós, e não é para nenhum humano, nenhum ser, nenhum homem, nós não teríamos como não amá-lo, de tão maravilhoso que Ele é. Aquilo que nós temos, que nós conseguimos verificar, que nós conseguimos ver essa grandeza do Senhor na natureza, em tudo que vivemos, é apenas uma parte da grandeza do Senhor, porque se Ele nos revelasse todo o seu ser, não teríamos chance de não amá-lo. E não é isso que Ele quer para nós. O Senhor nos ama tanto que nos dá a liberdade até de não querer ficar perto dEle. Então, a árvore do bem e do mal estava ali também para que eles tivessem a chance da obediência. A chance de escolher obedecer o Senhor. E nós temos isso diariamente, meus irmãos.
a chance de mostrar a nossa obediência, ou seja, submeter a nossa vontade àquilo que o Senhor deseja para nós, simples e puramente por amor. Por amor a Deus, este que nos faz, este nosso Criador, esse nosso Pai que nos ama com amor eterno. E nós vemos algumas características que desde já, né, podemos comparar com Nossa Senhora, Maria, a nova Eva, né, porque pensamos que a igreja nos coloca que se o pecado veio através de Eva, se o pecado chegou ao homem, a Adão, através de Eva, é através da nova Eva, de Nossa Senhora, que vem a salvação. Maria é a nova Eva porque ela é nossa mãe também, a mãe de todos os viventes, mas a mãe da salvação que chegou até nós, a esposa do Espírito, aquela tão pura, mas tão pura e desejada pelo Senhor, desde essa época, desde que o pecado entrou na vida da humanidade, desde que o pecado entrou no mundo, o Senhor já sonhava com a vinda do seu Filho para a remissão dos nossos pecados, para ligar aquilo que estava desligado no céu, para permitir que pudéssemos chegar mais perto de Deus como eles chegavam. E isso se veio através de Nossa Senhora, de Maria, que, ao contrário de Eva, é a mãe da obediência, a mãe da nossa obediência. É através dela que podemos entender e compreender que a plenitude de nossas vidas só é possível se dizemos sim à vontade de Deus. Maria disse o sim. A gente pode fazer uma comparação breve que se você ler a narrativa em que o Senhor questiona Adão a respeito do pecado dele ter comido o fruto da árvore do bem e do mal, e ele diz, não, eu comi, mas foi Eva que me mandou. E a Eva, por sua vez, também fala, tudo bem, eu também comi, mas não foi minha culpa, foi a serpente, né? E Nossa Senhora, por sua vez, é a mulher que se apresenta para o Senhor, não aquela que coloca coisas na sua frente. Ela não questiona, ela não condiciona a sua vontade, aquilo que o Senhor quer. O que ela diz? Aquilo que nos é mais assim, precioso quando o anjo anuncia que ela seria a mãe de Jesus. E ela diz, eis aqui a serva do Senhor. Não diz assim, a minha vizinha pode fazer essa missão para mim. Ou alguma outra pessoa pode fazer isso antes de mim. Deixa eu ir lá, que eu preciso lavar roupa, preciso cuidar dos meus filhos, preciso cuidar da minha mãe. Pelo contrário. Maria é a mãe da obediência, daquela que diz o sim, independentemente do restante, por plena confiança no Senhor. Um filho, quando pula no colo do pai, ele não fica verificando se o pai está com os pés no chão, se o pai está deitado, se o pai está de ponta cabeça. Ele simplesmente pula, porque ele confia que aqueles são os braços e que irão sempre pegá-los no colo. E é o que Nossa Senhora fez, por conhecimento do Pai, por experiência, vivência com aquele Deus maravilhoso, ela sabia que nada que viria dele poderia ser ruim a ela. E nós podemos ver, tem até uma música que diz que o Senhor achou uma pérola, ele encontrou uma pérola, que é Nossa Senhora, porque para nós é impossível pensarmos na dor que sentiu Nossa Senhora. A espada que transpassou a sua alma, ao mesmo tempo em que abria-se o lado de Jesus. O Senhor foi mortificado, foi crucificado no seu corpo e Maria teve a sua alma transpassada. No mesmo instante, numa comunhão com o seu filho, que também era carne da sua carne, sangue do seu sangue, se pensarmos biologicamente falando, né? O sangue de Jesus era exclusivamente de Nossa Senhora, porque como ela não conhecia outro homem e o Senhor era filho do Espírito, então nós temos que entender que o sangue precioso de Jesus, que foi derramado na cruz, também era o sangue de Nossa Senhora. De fato,
a gente tem que entender que a profecia de Simeão, que foi colocada para ela, de que a espada transpassaria a sua alma, nada mais é do que um aval de Nossa Senhora para a salvação que Jesus trouxe para nós. Com toda certeza, ela não desejava que seu filho sofresse daquela maneira, não desejava que seu filho sofresse, mas como quando Abraão foi sacrificar Isaque com a morte do seu coração, com a dor no seu coração, mas levou Isaque ao sacrifício. Nossa Senhora também estava ali, dando o seu sim ao sacrifício de entrega do seu filho para a nossa salvação. E Nossa Senhora foi aquela em que estava lá, né? No sofrimento de Jesus, em cada instante do sofrimento de Jesus, Nossa Senhora é aquela que está com Ele. E agora, meu irmão, minha irmã, eu lhes digo, Nossa Senhora está com você em cada segundo de sofrimento, porque somente uma pérola como ela poderia ver todo o sacrifício do seu filho, toda a dor da entrega do seu filho, ficar ali ao lado da cruz, mas ainda assim continuar amando a Deus acima de tudo, mesmo tendo o seu único filho, como dissemos em outros encontros. Uma viúva que perde o seu filho era considerada como uma pessoa sem graça, ausente da graça de Deus. Mas Nossa Senhora é a plenitude da graça de Deus, ela é a cheia de graça. E ela sabia que aquilo era por amor a nós, naquele momento em que o Senhor nos entrega como filhos a ela. Ela assume toda a humanidade debaixo do seu manto. Se coloque nesse instante e coloque toda a sua vida debaixo do manto de Nossa Senhora. De forma alguma eu poderia, apenas nesse encontro, falar sobre tudo aquilo que Nossa Senhora representa em nossas vidas. Mas eu gostaria que hoje você guardasse em seu coração, você homem, você mulher, que Maria é o colo que o Senhor deu para nós de presente. O Senhor perdeu tudo naquele momento da cruz. Perdeu seu sangue, perdeu a água do seu corpo, nos deu tudo isso e nos deu aquela que ainda estava com Ele, que era a sua mãe. Então, que nós, ao assumirmos Maria como mãe da nossa vida, como mãe em tudo que fazemos, só estamos fazendo mais uma vez a vontade de Deus, de ganharmos um presente que é o melhor presente de todos em nossas vidas, aquela que intercede por nós, que advoga em nossas causas e que leva aquilo que vivemos para o coração de seu Filho Jesus, como nas bodas de Caná, como na hora em que ela vai visitar a sua prima Isabel e que através dela, né, o Senhor já se manifesta. Eu só vou contar brevemente uma historinha, para que nós fiquemos guardando o que é a presença de Nossa Senhora no céu para nós. Diz uma história, que é lógico uma criação, que São Pedro estava verificando nos seus cálculos em que havia mais pessoas no céu do que ele havia permitido, do que havia passado por ele, né? E foi questionar Jesus. E disse: Jesus, acho que está tendo algum vazamento aqui, porque estão entrando pessoas que eu não permiti, não estava na minha lista. E Jesus e São Pedro procuraram no céu. E lá eles encontraram um buraco num cantinho. E através daquele buraco estava uma corda cheia de contas, de bolinhas, né? Que era uma portinha para a entrada no céu. E São Pedro ficou olhando extasiado. E então Jesus disse assim: são coisas de mamãe, coisas da minha mãe. Maria nos faz ir para o céu junto de Jesus, é aquela que intercede por nós. Não percamos, meus irmãos, a chance de experimentar e vivenciar essa graça, essa maravilha que é Nossa Senhora em nossas vidas. Então, terminamos esse nosso estudo sobre as mulheres da Bíblia nessa data, mas que isso não saia da sua vida,
que ela seja viva, essa presença dessas mulheres, mas especialmente que Maria os acompanhe em cada passo de suas vidas. Muito obrigada.